Querido Deus Pai, aqui estamos mais uma vez nesta noite, a Tua casa, porque aqui é o lugar onde Tu fala conosco. Senhor, não só na nossa casa, quando lemos Tua palavra, mas aqui o lugar apropriado para Te falar aos nossos corações, para afastar os nossos temores, para nos dar força, nos dar vigor, esclarecer a Tua vontade, como ela precisa ser feita na nossa caminhada. Oh Deus, aqui é o lugar certo e apropriado para tudo isso. Assim, Pai, nós te pedimos, nos prepara o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para receber Tua palavra nesta noite. E é o Teu servo que vai ministrar, Senhor, dá a ele, Senhor, a cada dia, essa sabedoria que vem do alto, a revelação profunda da Tua palavra e a facilidade para transmitir com clareza, com firmeza, para que venhamos entender e compreender tudo aquilo que Tu queres falar a todos nós nesta noite. Pai bendito, nós oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. É sempre uma alegria estar com vocês, né? E é impossível vir a Manaus e não passar por aqui, né? Sempre falo para a missionária, a pastora, tem que passar lá na mãe, se não passar por aqui, né? Alegria rever os irmãos, companheiros, amigos, né? Graças a Deus são todos meus amigos aqui. E é tão bom ter amigos, né? Amém? Quem tem amigo, ele come, bebe, dorme. Agora, quando você não tem amigo, um cheque 5 estrelas, ninguém te quer receber. Não é verdade? Amém? Nós vamos ler o capítulo 8 do profeta Jeremias, mas eu quero ler a partir do verso 20. Que diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Meus amados, essa leitura ela é muito parecida com aquele momento em que Jesus ele chora sobre Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja aqueles que são enviados a ti. Você não sabe qual será a sua visitação. Vão cercar vocês de trincheiras e vocês vão desejar morrer naquele dia de tantos que vocês vão sofrer. Jesus estava falando daquela invasão que teve no ano 70 de Cristo, quando Israel sofreu muito, cercado. Foi um negócio muito sério. Mas o importante é falar do profeta Jeremias, que também tem um ministério muito parecido com o ministério de Jesus, porque ele é chamado do profeta das lágrimas. Este homem, ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias, e eles viviam numa cidadezinha chamada Anatote, a 5 quilômetros de Jerusalém. Então Jeremias, claro que ele ia seguir os passos do seu pai, que era sacerdote, mas quando é um belo dia, Deus apareceu para ele, e disse para Jeremias o seguinte: antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci e te chamei pelo teu nome, e as nações eu te dei por profeta. E ele tentou se desculpar, tentou se eximir da responsabilidade, como fez Gideão, Moisés, dizendo: como, Senhor, eu sou ainda uma criança, eu não sei falar direito. Então Deus disse: não diga que você é uma criança, porque tudo que eu colocar na sua boca, você vai falar. E Deus disse para ele: olha, Jeremias, e eu vou te dizer uma coisa, o povo não vai querer te ouvir. Eles vão se levantar contra você, vão te perseguir, mas eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te ajudar. E Deus, para confirmar, disse para ele: você vê alguma coisa? Ele disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Você viu bem,
porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. E pergunta para ele de novo se ele vê alguma coisa. Ele diz: eu estou vendo uma panela fervendo em direção do norte. Ele diz: é isso mesmo, é do norte que virá o mal contra esta cidade. Então esse Jeremias agora, que tinha talvez o propósito de ser sacerdote, que seria uma vocação assim um tanto mais tranquila, mas ele vai ser profeta. E a primeira coisa que Deus diz para ele é o seguinte: você não pode casar, você está proibido de casar, porque todas as mulheres morrerão, e os filhos destas mulheres vão morrer e vão ser comidos pelas bestas feras e não serão enterrados. Então eu quero te poupar desse sofrimento, Jeremias. Vai e prega a minha palavra. Se você entender, Jeremias, ele pregava, parece, com os olhos cheios d'água, porque as mensagens que ele pregava, no capítulo 2 ele diz assim: que injustiça os seus pais acharam em mim, para me abandonar, para me deixar. No capítulo 2, no 13, eu gosto sempre de frisar esse versículo: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm águas. Então essa era a preocupação de Deus com aquele povo. Notem vocês que o povo, na verdade, Israel já estava cativo lá na Síria. Agora era Judá, que era o reino do sul, onde Jeremias profetizava. E este povo que era Judá, que ainda não tinha ido, porque duas vezes Nabucodonosor já tinha invadido a cidade, agora vai ter uma terceira incursão pelo rei da Babilônia, que era Nabucodonosor, e agora a coisa ia ficar mais estreita ainda. Então a mensagem de Jeremias era o seguinte: olha, uma terça parte vai morrer, uma outra parte vai acontecer o seguinte: vão morrer de doença e de fome, e uma terceira parte vai ser levada para a Babilônia. Vocês serão levados como troféu. E Jeremias diz: e vocês na Babilônia terão que obedecer a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então isso para a nação, para o povo, ele era um traidor da pátria. Como é que a gente vai obedecer alguém que não é daqui? Mas era que Deus queria usar a Babilônia para castigar o teu povo, para castigar os seus filhos. Mas Jeremias, ele chegou a dizer para Deus assim: Senhor, já que o Senhor vai nos castigar, nos castiga, mas com medidas, porque senão o Senhor vai nos matar na sua ira. E chegou um momento que ele disse assim: sabe de uma coisa, eu não vou falar mais no nome dele, porque eu não aguento mais, os meus olhos estão cheios de água, de tanto ver esse povo desobedecendo a Deus. Ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele disse: por que no dia que a minha mãe disse que ia ter um filho, a notícia não foi que ela teve um aborto? Por que eu fui nascer para ver tudo isso que está acontecendo? Porque ele não suportava ver o povo desobedecendo a Deus. E o pior de tudo, que ele pregava o arrependimento e o povo não se arrependia. E sabe qual eram os pecados deste povo? Era queimar os seus filhos no fogo, irmão. Era isso que este povo fazia. Inclusive Deus cobrava os pecados de Manassés, de um rei que estava lá atrás, porque foi ele que trouxe essa coisa de oferecer crianças como sacrifício no meio do fogo. Então ele começou a cobrar. E o momento da cobrança estava chegando. Aí havia um tal de um Pazur, um sacerdote também, que não concordou muito com aquilo, até colocou Jeremias num cepo, amarrou, veio outro, jogou no calabouço, para ver se Jeremias parava de falar, mas ele não parava de falar. Para aquele povo ele era um qualquer, não significava absolutamente nada, porque ele confrontava, porque Deus falou: você vai confrontar reis, príncipes e sacerdotes. A religião estava corrompida, a política através dos reis corrompida,
e através dos príncipes, que eram os filhos dos reis e os representantes da sua tribo. Por que é que Deus tirou Jeremias de ser sacerdote para ser profeta? Porque tirou ele do sistema. Você vai ficar fora do sistema. E quem vive fora do sistema sofre. Quem vive fora do sistema chora lágrimas de sangue, porque não suporta ver as coisas acontecer como acontecem. E lutar contra o sistema é uma das coisas mais difíceis na vida. Eu até fico pensando em muitos hoje que se intitula profeta. Eu sou profeta. Irmão, ser profeta hoje é uma beleza. Uma maravilha, né, irmão? Boas ofertas, hotel bom para dormir, avião para andar. Vai ser profeta no tempo de Jeremias. Vivia recanteado, ninguém gostava de você, todo mundo te maltratava. Não tinha negócio de dar autógrafo, não. Tapinha nas costas. Eles eram impopulares, eram homens que viviam isolados, tristes, chateados. Porque, irmão, ninguém quer ser confrontado. A gente não quer que fale do nosso pecado. E o negócio do profeta era esse. Ele recebia de Deus e ele tinha que entregar para o povo. E Deus falava para ele: você não vai ser rebelde como este povo, porque senão eu cobro de você também. Imagine você a situação que Jeremias estava. Mas é claro que ele queria que o povo se arrependesse. Mas o arrependimento que Deus pedia para aquele povo não era um arrependimento superficial, não. Era algo forte mesmo, voltar para Deus de todo o coração. Mas o povo não ouvia não, gente. Não dava ouvidos a Jeremias. Ele até pensou: eu vou fazer uma casa numa estalagem lá, eu vou ficar bem longe de tudo isso aqui. Mas ele não tinha como fugir daquilo que Deus colocou na mão dele. Às vezes nós queremos fugir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Mas não adianta fugir. É o seu chamado, é o que Deus chamou você para fazer. Ou com lágrimas, ou com alegria, ou correndo, ou se arrastando, faça, porque é a sua vocação. E vocação tem preço. Vocação não é fácil, irmão. Vocação não é glamour, não, de jeito nenhum. Vocação não é ficar nas luzes da ribalta, não ser aplaudido. Vocação, muitas das vezes, é ser mal incompreendido, ver as pessoas levantar coisas ao nosso respeito que a gente nunca fez. Isso é vocação, mas Deus estará sempre com os vocacionados para capacitar e para vencer para a sua própria glória. Aleluia! É difícil ser um vocacionado? Claro que é. Porque isso aqui é espiritual. Você luta contra as hostes espirituais da maldade, que só veio para destruir, que não quer nada de bom para ninguém, só quer ver o mal. Mas o livro de Jeremias, ele falava muito de juízo, de castigo. Mas é claro também que ele falava de esperança. Porque ele acreditava que um dia Deus ia fazer alguma coisa de melhor para aquele povo. E essa Babilônia, um dia ela seria julgada. Ela seria julgada. No capítulo 3 e verso 16, eu gosto muito desse texto aqui, porque ele vai dizer o seguinte, ó: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrará, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém. Eu nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Que Deus é esse, irmão? Que fala de castigo, de punição, que te coloca num cativeiro, mas depois ele traz para você uma mensagem de esperança e de alegria.
e diz para você que um tempo novo está chegando, e que algo diferente Ele vai fazer na sua vida. Porque quando Deus falou para Abraão, olha, o seu povo vai ser cativo 430 anos no Egito, mas não se preocupa não, que depois eu vou julgar a nação que castigou o meu povo. Tudo tem um preço. Então Deus aqui já estava trazendo, através de Jeremias, uma mensagem de esperança. No verso 19, mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. E eu disse, Pai me chamará de mim, e de mim nunca mais se desviarão. Olha que coisa linda. No 31, o 31 é que me apaixona. 31 de Jeremias. Olha o que ele vai dizer aqui, Deus falando com o seu povo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver despojado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a lei no seu interior, e a escreverei no coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele estava dizendo, esta lei não vai ser escrita em pedras, mas vai ser escrita no coração do meu povo. Aqui ele já aponta para o novo concerto, quando Jesus, na noite em que foi traído, pegou o cálice e disse, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Era a nova aliança. Ainda que nós quebramos a nossa aliança, mas Deus vem e renova a aliança conosco. Essa é a grandeza do Evangelho. Eu, por exemplo, até os 12 anos eu era crente. Aí nasceu uns bigodinhos aqui, uns cabelinhos aqui debaixo do nariz. Eu achei que eu era dono do meu destino. E fui aprontar. Aprontei bastante, mas teve um dia que não teve jeito. Jesus me encostou no canto da parede com a espada e disse, quer voltar ou quer morrer? Eu preferi viver. E eu estou aqui para a glória de Deus, porque Ele renova a sua aliança. Porque Deus, quando Abacuque também foi contemporâneo de Jeremias, naquele capítulo 3 que ele diz assim, aviva, ó Senhor, a tua obra, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aí lá ele diz assim, na ira, lembra-te da misericórdia. Davi diz que a ira do Senhor, ela dura só um momento. E diz que Deus não se ira para sempre. E se Ele não se ira para sempre, isso é uma grandeza que está em Deus. Porque teve um momento que Ele disse para este povo assim, eu estou cansado de perdoar vocês. De vez em quando os pais falam isso para os filhos, né? Eu não aguento mais você. Mas o filho dá as costas assim, aí você fala, meu filho, eu amo meu filho. Eu estou falando isso da boca para fora, não é do coração. De vez em quando o pastor fala até isso para um crente, né? Fala, eu não aguento mais você não, crente. Mas fala, estou falando da boca para fora. E esse Deus, ele disse, eu não aguento mais perdoar vocês. Mas depois ele percebe que este povo foi ele que criou, com todo amor, com todo carinho, na esperança que este povo te desse alguma alegria. Mas embora este povo não deu alegria nenhuma para o Senhor, mas mesmo assim ele não desistiu do seu povo. Aí no capítulo 50 e o verso 19, aqui já começa a chapa esquentar para o lado da Babilônia. Aqui Deus já começa a trazer
juízo. Já lá atrás, já no capítulo 48, ele já começa a julgar as nações. E essa Babilônia, quando Deus mandou o povo para lá, Deus também tinha uma esperança que a Babilônia ia se converter. Você sabia disso? Porque eles eram pagãos, muitos deuses. A Babilônia, onde Daniel estava, irmão, mas tinha tanto tempo para deuses pagãos ali. O ambiente lá era muito pesado, era muita promiscuidade, a coisa não era nada boa. Foi nesse contexto que Daniel foi jogado lá dentro. Então Deus também tinha uma guerra contra a Babilônia. Mas vamos lá no capítulo 50. Eu não vou falar muito não, viu, gente? Aí ele diz aqui, ó, no capítulo 48, ele começa a dizer, ó: fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira no deserto. Vai para lá, foge para lá, fica sozinho, em solidão. Aí no 50, olha que lindo aqui, no 19: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Síria, e farei tornar Israel para a sua morada, e passará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Foi quando ele disse assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Senhor, quanto tempo isso vai durar? Porventura numa bálsamo em Gileade, por que não houve cura para a ferida da filha do meu povo? Para os irmãos se situar, Gileade era uma região montanhosa que não era própria para o cultivo, mas ela produzia ervas medicinais, e lá tinha um bálsamo, que diz que tinha propriedades curativas, e era muito famoso, dos reis, das nações, era até importado para outros países. Era muito famoso esse bálsamo. Isso aqui é uma metáfora que Jeremias fez. Aí Deus agora, para pegar ele no contrapé, disse para ele, né? E a sua alma, está falando de cura, da libertação, lá em Gileade. Fez ele lembrar de Gileade. Acho que ele pensou: olha, eu falei que não tinha médico lá, mas Deus está provando que o médico é Ele. Ele é o bálsamo para a saúde deste meu povo. Aí no 20, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei o que eu deixar de resto. Está vendo? Ele disse: eu vou perdoar todo mundo, mesmo que alguém fale dos seus pecados, eu já perdoei. É isso mesmo, meus amados. Muitas das vezes alguém quer buscar o nosso passado, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Deus pegou os nossos pecados e jogou no mar de esquecimento. É isso mesmo? Tem isso na Bíblia? Acho que não tem não. Estou desconfiado que não tem esse versículo não. Eu acho que está escrito que Deus pegou os nossos pecados e jogou para trás das tuas costas. Não é no mar de esquecimento não. Eu acho que deve ter, né? Sei lá. Depois eu vou pesquisar. Tem ou não tem, pastor? Está em dúvida, né? Eu também agora estou em dúvida. Mas mesmo que ele jogasse os nossos pecados no mar de esquecimento, ele jogava e colocava uma placa lá: é proibido pescar. Porque tem gente que gosta de pescar o passado do outro. Tinha uma senhorinha que disse que ela falava na igreja: irmão, Jesus fala comigo todo dia lá em casa, ele senta e conversa comigo. Aí tinha um pastor, que ele era pastor dessa igreja, ele andou dando umas escorregadas há muitos anos, e ele era preocupado com aquilo lá, embora ele tinha sido disciplinado, tinha pago a disciplina dele, mas ele ainda era preocupado com aquilo. Aí um dia ele falou assim para ela: ô irmã, já que a senhora fala tanto com Jesus, o dia que a senhora for conversar com ele, pergunta para ele daquele meu pecado que eu cometi lá atrás. Porque tem gente que fica lembrando de coisa que aconteceu há 400 anos, né? No tempo que
no tempo que Noé andava na terra. Aí diz que a velhinha chegou na igreja e falou: ô irmã, a senhora falou com Jesus? A senhora conversou com ele? Jesus falou para mim assim, que dos seus pecados ele não lembra mais. Ainda bem que ele não lembra, né? Porque se ele fosse lembrar, meu Deus do céu. Mas vamos para o 33 agora. Verso de número 33. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que o levaram cativos, vou pegar aqui, está muito longe aqui, os retiveram e não o quiseram soltar, mas eu, o seu Redentor, é forte. O Senhor dos exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles, para dar o descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Eu vou tirar a tranquilidade de Babilônia, porque oprimiu o meu povo. É um negócio interessante observar, porque a Bíblia ensina umas coisas para a gente. Ser crente não é muito fácil não, irmão. De vez em quando eu fico pensando assim, Jesus, mas é assim mesmo. Porque ele diz assim, ó: não te alegres na queda do seu inimigo. Não está escrito isso em Provérbios? Que não é para a gente se alegrar? Os amigos de Jó começaram a acusar Jó. Jó falou assim: não poderia ao amigo demonstrar compaixão, até mesmo se ele deixasse o temor do Todo-Poderoso? Ele estava dizendo assim: mesmo que eu tivesse deixado o temor de Deus, vocês não têm compaixão de mim? Vocês não têm misericórdia de mim? Vocês querem me lascar mesmo? Era mais ou menos isso. Vocês querem acabar comigo? Mas aqui é Deus. Deus que está dizendo: eles oprimiram o meu povo e não quis soltar, não quis largar. Apesar deste povo estar no cativeiro por tanto tempo, oprimido na mão do inimigo, aquele povo tinha um dono. Aquele povo tinha dono, e Deus ia cobrar. Tem um hino que eu gosto tanto: chora Israel, Babilônia não é seu lugar, clama ao teu Deus, ele te ouvirá, e o inimigo te libertará. Mas é lindo esse hino, né? Hoje eu estava ouvindo ele chorando. Babilônia não é o nosso lugar mesmo não, né? Nós já saímos de lá. Mas sabe o que Deus vai dizer? Sabe o que Israel vai dizer de agora para frente? Eles não vão dizer mais: esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, mas este é o nosso Deus que nos tirou da terra da Babilônia. Aleluia. O 34, vamos ver o que diz o 34. 34 eu já li. 51:5. Porque Israel e Judá não foram, olha aqui que lindo, abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o santo de Israel. Aí ele manda dizer: fugi do meio da Babilônia, e livre-se cada um a tua alma. Não vos destrua a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua recompensa. Essa Babilônia pagou um preço tão alto, irmão. Não está escrito na Bíblia, mas lá no capítulo 5 do livro de Daniel, eles estavam fazendo um banquete, uma noite, e eles pegaram aqueles vasos da casa de Deus. Era uma profanação, e de repente, no meio da festa, apareceu uma mão assim, escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Urfazim. Daniel já estava aposentado, e eles ficaram preocupados. Só um toco de mão escrevendo, não sabia o que aquilo queria dizer. Aí ficou todo mundo apavorado.
Aí a rainha mãe, que esse Nabucodonosor de agora já era um outro, ela disse assim: há no teu reino um homem, cujo nome dele é Daniel. Deste homem achou-se luz e inteligência nos dias do seu pai Nabucodonosor. Manda chamar este homem, ele pode fazer a interpretação. E a interpretação era: pesado foste e foste achado em falta. E o reino de vocês agora vai ser passado para a mão dos medos e dos persas. Segundo a história diz, a Babilônia, ela tinha em volta dela um rio, cheio de jacaré, era intransponível os seus muros, e Deus fala desses muros aqui: eu vou derrubar os muros de vocês, eu vou secar o vosso mar. Deus fala em tudo isso aqui no livro de Jeremias. Eles desviaram o curso do rio, irmão, invadiram a cidade, pegou todo mundo de surpresa, e Babilônia foi sequestrada. A Babilônia caiu, porque Deus estava vingando o seu povo. A Bíblia diz que a vingança não pode ser nossa, a vingança é de Deus. É por isso que nós temos que colocar tudo na mão de Deus, porque é Ele que julga as nossas causas, e a vingança pertence ao nosso Deus. O 9, queríamos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a, e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu, e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e cantemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Vamos cantar, porque Deus trouxe o livramento. Quando Deus trouxe do cativeiro o seu povo, nós estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de gozo, e o nosso coração de alegria, porque dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso estamos alegres. Torna a trazer novamente o teu povo como as correntes do sul, Senhor. Aleluia. Oh, gente, que alegria, né? Quando a gente saiu de lá, do outro lado, e agora nós estamos do outro lado aqui, protegidos e guardados pelo Deus Todo-Poderoso. Para terminar, capítulo 14 do livro de Oséias. Ei, coitado do Oséias, né? Casou com uma mulher de prostituição. Como é difícil ser profeta, né? Naquele tempo, hoje não. Exortação ao arrependimento e a promessa de perdão, no capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tornai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Nós não vamos nem oferecer sacrifício mais, nós vamos oferecer o sacrifício dos nossos lábios, como diz em Hebreu, que os nossos lábios confessam o seu nome. Aí eles dizem assim, ó: não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalo, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus. Olha a conversão aqui, ó. Porque por ti o órfão alcançará a misericórdia. Aí Deus falando: eu sararei a sua perversão. Aleluia. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Nós éramos filhos da ira, mas a bondade, a misericórdia de Deus nos alcançou, e a ira caiu por terra. Hoje nós podemos cantar: livre estou, pela graça de Jesus, eu estou livre. Eu serei para Israel como orvalho. Vocês conhecem orvalho?
Eu levanto de manhã cedo lá no Garcia, a grama está assim toda molhadinha, e nem choveu à noite, é o orvalho. A gente chama de sereno também, né? Quem gostava de fazer serenata quando era crente, ficava com a cabeça molhada, né? O orvalho você não vê ele, é imperceptível ao olho nu. Você só vai perceber de manhã cedo. Aí diz aqui, ó: eu serei para Israel como o orvalho. O orvalho é muito importante para as plantas, sabia? Por isso que quando o profeta Isaías, como é o nome dele lá, o Elias, profetizou, disse: ó, 3 anos e meio, nem chuva, mas nem o orvalho vai cair aqui, senão segundo a minha palavra. Deus ia fechar o céu totalmente. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá e será como um lírio, e espalhará suas raízes como o Líbano. Quer dizer, Israel vai se espalhar, se expandir. É a promessa da Yadban, né? Como é que é? De comprido? Como é que é o negócio? De largo, de comprido. Olha aí, profecia bonita, né? De largo, né? Assim e assim. É bom demais isso aí. É. Ô glória. Vamos lá. Estender-se-ão as suas vergonteias ou as suas raízes, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como do Líbano. Voltarão os que se assentarão à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que era Israel, era o cabeça do reino do norte, que era Israel. Efraim vai dizer: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, que de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para os que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Efraim entendeu, Israel entendeu que os caminhos de Deus são retos, sinceros e verdadeiros. E a Bíblia diz: este é o caminho, andai nele. Eis que te proponho 2 caminhos, o da morte e o da vida. Mas eu te proponho, escolha o da vida, para que você viva. Como Deus é bom, Ele mostra 2 caminhos e diz: vai nesse aqui, ó. É mais difícil, mas nesse você vai viver. Esse aqui você vai ter um pouquinho de facilidade, mas lá no final você vai ter que dar um mergulho no fogo. Testemunha de Jeová falou para mim assim, que Deus é maravilhoso, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Eu falei: eu sei disso. É a pessoa que vai. Esses dias eu vi o Hernando Dias Lopes falar um negócio que eu fiquei pensando. Ele falou que Judas, ele não foi para o inferno porque ele se enforcou. Ele foi para o inferno porque ele não quis Jesus. E esse é o grande problema, né? É não querer Jesus. Mas irmãos, que essa reflexão fique no nosso coração. Que Deus possa nos agraciar a cada dia. Porque esse mundo é mau. Esse mundo é tenebroso. Esse mundo ele quer nos tragar. E eu entendo que nós somos a última geração. Nós somos a igreja do arrebatamento. É essa igreja aí mesmo. Esta é a igreja do arrebatamento. Há um Deus no céu que olha para esta igreja, para este povo. E se Ele envia os pregadores e as pessoas e fala conosco, é porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o melhor para as nossas vidas, porque Ele é Pai, e o Pai não quer que o seu filho se perca. Não, a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E nós somos de Deus. Nós somos de Deus.
E não foi nem a gente que quis ser de Deus, foi Ele que nos proporcionou, abriu uma grande porta e nos salvou, e nós somos a sua herança. Eu costumo dizer que nós somos o maior patrimônio de Deus aqui na terra. É a única alegria que Deus ainda tem aqui na terra, somos nós. Apesar dos nossos defeitos, das nossas fragilidades, das nossas falhas, porque todos nós temos, mas nós ainda somos o patrimônio que Deus tem aqui na terra. Eu não vou dizer que você é a fraqueza de Deus, que isso é heresia, mas eu vou dizer que você é muito amado por Deus. Que Deus abençoe e aplauda Jesus. Pai, a nossa alma engrandece a Ti, Senhor, e o nosso coração se alegra em Deus, o nosso Salvador, por ter contemplado a nossa humildade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, e o Senhor que sonda o nosso coração e a nossa alma, quando estamos todos reunidos neste lugar, e pela Tua Palavra, pelo ensino da Tua Palavra, que os nossos corações, Senhor, eles venham ser como uma terra fértil, quando a semente é semeada. Obrigado, Deus, que o Senhor abençoe o Teu filho, pastor, que deu este estudo maravilhoso, que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor.